Domingo, 28 de julho, o Correio Cidades está começando. E hoje o programa mostra que em Pilões, no Brejo Paraibano, museu inaugurado há um ano tem chamado a atenção de turistas. Espaço reúne achados arqueológicos de mais de 800 anos e revela um capítulo importante da história dos povos originários que habitavam a Paraíba muito antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Oportunidades de emprego. Jovens buscam capacitação para garantir vagas no mercado de trabalho. Um setor em alta é o da construção civil. E a gente faz um passeio pela Feira Central de Campina Grande, espaço de tradição e cultura considerado um dos maiores mercados populares do Brasil. Continua com a gente porque o Correio Cidades está apenas começando. No Brejo Paraibano, o museu inaugurado há um ano tem chamado a atenção de turistas brasileiros e de outras partes do mundo. O espaço reúne achados arqueológicos de mais de 800 anos e revela um capítulo importante da história dos povos originários que habitavam a Paraíba muito antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Encravada entre serras, a cidade de Pilões guarda uma coleção de artefatos arqueológicos descobertos por acaso em escavações feitas há 15 anos. Os primeiros achados foram em 2009. Os arqueólogos começaram as escavações no mesmo ano. E nesse local aqui, que fica a subestação da Chesf, eles encontraram um verdadeiro tesouro do povo Aratu. Naquela época, foram chamados arqueólogos de fora do estado da Paraíba, da UFPE, e eles vieram e constataram realmente que eram artefatos que precisavam ser estudados, né? Isso foi em 2009, houve todo um estudo para que eles realmente pudessem identificar a que tribo pertencia, a datação e tudo isso. Posteriormente se começou um processo, o processo para se analisar onde seriam instaladas essas peças e surge a ideia do Museu Arqueológico de Pilões. Para conhecer todo o acervo, é preciso subir a serra pela rodovia estadual. Pilões é uma cidade histórica do Brejo Paraibano, a 127 quilômetros da capital. Nasceu a partir da Vila Antonieta, um conjunto de casarios que era de propriedade dos senhores de engenho. Algumas dessas casas, ao lado da imponente igreja matriz do Sagrado Coração de Jesus, ainda estão bem preservadas. No ciclo da cana-de-açúcar, o município chegou a ter mais de 20 engenhos e a igreja, com seus 47 degraus, sempre foi um orgulho dos moradores locais. O Museu Arqueológico, que completou um ano na semana passada, também se firma como um ponto turístico do Brejo. Nos fins de semana, são comuns grupos de turistas desembarcarem na cidade para conhecer o repositório dos achados do sítio cemitério. Foi o programa do sábado para Anderson, a irmã e a tia. Eles moram no município vizinho de Borborema, mas não conheciam o museu. Já ouvíamos falar acerca do museu que foi inaugurado ano passado e sempre tivemos a curiosidade de vir visitar. Aqui está sendo incrível essa experiência porque é a história viva dessa região, dessa cultura, a cultura dos povos originários, e de um lugar tão próximo da nossa cidade e a gente não tinha tido essa oportunidade, então está sendo uma experiência impressionante. Eu mesma não conhecia essas histórias e eu tinha muita vontade de vir aqui. Uma nova descoberta, coisas que a gente não sabia, um novo relato, tão próximo e a gente nem imaginava que podia estar aqui. Esses turistas aí vieram de Recife para descobrir as belezas do Brejo Paraibano. Ficaram deslumbrados com o Museu Arqueológico de Pilões. Simplesmente sensacional, né? Uma edificação, assim, além de muito bem equipada, uma riqueza de material, né? Das escavações, da arqueologia, conjunto fotográfico, que representa, que traz para a gente a nossa memória, né, de nossos ancestrais do Nordeste. Eu saí impactada realmente, eu não esperava conhecer esse museu e não tinha realmente conhecimento da forma que
eles se enterravam, né, fazer a urna funerária. Para mim, isso foi um conhecimento que eu não tinha. Eu não tinha até então, antes de ler tudo e me interessar por esse passeio, eu não tinha ideia que dessa parte toda aqui do Brejo Paraibano, né? Sabia já da existência de algumas cidades, mas não de todas, e fiquei realmente feliz de ter vindo com esse grupo maravilhoso, festeiro e ao mesmo tempo intelectual e interessado nesses estudos, nessas coisas todas nessa região. No prédio funcionava um antigo mercado público da cidade. Foi cedido pela prefeitura e reformado pela Companhia Hidroelétrica do Vale do São Francisco, a Chesf. O museu já recebeu turistas de outros continentes. A gente teve visitantes holandeses, franceses e Guiné-Bissau. As reações dos visitantes são sempre parecidas. Eles ficam impressionados com todo esse material, com a riqueza do material principalmente, né? Bem preservados e uma cultura totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. O interesse pela história resgatada é compreensível. Entre as peças expostas estão algumas que teriam sido fabricadas há pelo menos 300 anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil. E, a princípio, os estudos foram realizados pela Universidade Federal de Pernambuco. No entanto, após todo esse estudo e o translado aqui para o museu, hoje nós temos a parceria com a Universidade de Campina Grande, onde os professores e arqueólogos nos acompanham, né, em todo esse processo aqui de manutenção e, claro, de extensão de pesquisa que em breve a gente estará conseguindo realizar em toda essa região. O sepultamento dos indígenas na posição fetal, ao lado de objetos de uso pessoal, seria uma tradição peculiar dos povos aratus. Aqui no Museu Arqueológico de Pilões estão expostas mais de 230 peças e alguns objetos de uso pessoal. Aliás, uma tradição dos povos originários. Eles eram sepultados nessas urnas e dentro delas os arqueólogos encontraram alguns desses objetos. Como essa urna, por exemplo. Dentro dela foi encontrada uma panela, uma tigela e uma lâmina de machado. Esse é um dos maiores acervos arqueológicos da América Latina. O Museu de Arqueologia de Pilões ele está entre os 5 maiores museus arqueológicos do Brasil, né? Isso para nós é um achado muito grande. Nós temos aqui na Paraíba tudo isso que é tão valorizado, né? A ideia agora é concentrar no Museu Arqueológico de Pilões todos os achados históricos da região do Brejo Paraibano. Para que, claro, nós possamos expor aquilo que é história, né? Aqui a datação desse sítio arqueológico é de aproximadamente 820 anos, ou seja, antes da chegada dos portugueses. E isso é história pura, né? É necessário que a gente consiga fazer com que a população tenha um pertencimento disso e tenha um entendimento de que já existiam organizações sociais indígenas, assim como o Aratu. Nós temos como predominância o Aratu, mas também temos o Tupi, né? E aí é importante que nós levemos isso para os livros, né, para que as crianças já aprendam desde pequeno toda essa nossa formação social antes da chegada dos portugueses. São 23 milhões de brasileiros que estão enquadrados dentro desse cenário, né, que são aposentados pelo INSS, e essas pessoas vão ter direito a essas passagens, nem a partir, mas de até R$200. Então não vai ter passagem mais cara do que R$200, viu? Tem algumas regras para isso também, né? Esse é o programa Voa Brasil, tenha sido lançado, na verdade, né, desde o início, né, dessa nova gestão, mas ainda não tinha sido colocado em prática, né? Inclusive o programa foi adiado diversas vezes, teve vários cenários. Inicialmente iria atender a uma gama maior de brasileiros, só que aí nesse primeiro ano o governo decidiu enxugar o programa. Justamente a justificativa que eles utilizaram era que eles queriam entender como é que ia funcionar a dinâmica, né, desse funcionamento, desse programa que busca justamente aí ampliar, né, o acesso às companhias aéreas, às viagens de avião para uma parcela maior da população. Porque só para a gente ter uma noção, né, de como isso realmente é uma situação muito defasada, digamos assim, realmente é muito restrito o acesso às passagens aéreas. Quem precisa viajar de avião muito sabe que as passagens aéreas estão muito caras e nem todo mundo tem a condição de ter acesso a essas passagens por causa dos valores. Dos 112 milhões de CPFs cadastrados aqui no Brasil, só 30 milhões costumam utilizar
comprar passagens aéreas, fazer viagens de avião. E o programa surge aí justamente nessa ideia de melhorar, de ampliar esse acesso. Mas como eu já destaquei aqui, nesse primeiro momento, apenas os 23 milhões de beneficiários do INSS, os aposentados, vão ter acesso a esse programa nesse primeiro ano. Não tem nenhum tipo de limitação de renda. Inicialmente se pensou ali em se restringir esse acesso aos aposentados que ganham até 2 salários mínimos, mas na verdade 85% dos aposentados do Brasil já estão dentro dessa gama, então até quem ganha o teto do INSS, da aposentadoria, que é mais de R$7.000, essas pessoas também têm direito, só que tem algumas regras, né? Quais são as regras? Não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses e essas pessoas também que vão comprar essas passagens mais baratas, né, de R$200, têm direito a 2 trechos por ano. O que são 2 trechos? São 2 viagens, passagem de ida e volta, 1 trecho, passagem de ida e volta, 2 trechos, portanto, 2 viagens por ano. Uma alternativa, né, principalmente por se tratar de aposentados, que a grande maioria das vezes são pessoas mais velhas e que às vezes têm dificuldades de ter acesso à internet e muitas vezes também estão mais suscetíveis a golpe, o governo federal decidiu criar um site, uma plataforma onde essas pessoas podem buscar essas ofertas, né, essas passagens aéreas. E lá, quando a pessoa for encontrar uma passagem, uma viagem, um destino que lhe interessa, ela clica nesse destino e ele já vai ser redirecionado automaticamente para o site da companhia aérea, justamente aí para evitar qualquer tipo de problema, sites falsos e que essas pessoas caiam em golpes. O site é o voabrasil.sistema.gov.br. Inclusive, nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, serão 3 milhões de passagens disponibilizadas e elas já estão disponíveis. Então, quem tiver interesse, se enquadrar nesses critérios, pode acessar lá o site e comprar essas passagens. Depois do intervalo, a gente fala sobre oportunidades de emprego. Jovens buscam capacitação para garantir vagas no mercado de trabalho. E um setor em alta é o da construção civil. Voltamos já.